Bom dia, turminha do segundo ano! Vocês estão preparados para mais uma aulinha? Eu espero que sim, porque hoje eu estou super animada para a gente voltar a falar sobre o texto 4. O texto com o título A Princesa e a Ervilha. Muito bem, turminha. Na aula de ontem, nós vimos que esse texto é um conto de fadas, não é isso? E a tia também pediu que vocês realizasse leitura do texto, que estava na página 33. Então, como vocês já realizaram a leitura desse texto, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho sobre quando eu conheci esse conto de fada, A Princesa e a Ervilha. Para falar a verdade, eu acho que eu tinha mais ou menos a mesma idade que vocês. E eu assistia muito a TV Cultura. E lá na TV Cultura tinha um programa de TV que falava sobre contava diversas historinhas. E muitas vezes era o conto de fada. Então eu adorava assistir esse programa de TV. E aí eu conhecia esse texto, eu conhecia esse conto de uma outra forma. Mas não tem problema, porque assim, as pessoas vão recontando com o passar do tempo. Então, esse que vocês leram é o conto do autor dinamarquês, mas outras pessoas vão fazendo o reconto da mesma historinha, vão criando vídeos, vão criando filmes baseado na história original. E quando eu assisti pela primeira vez a esse filmezinho, que não era muito longo, era um filme pequeno, nesse conto de fadas, A Princesa e a Ervilha, contava a história, né, de um príncipe que ele queria muito se casar, mas o pai dele, o rei, ele não queria que ele se casasse com qualquer mulher, com qualquer pessoa. Tinha que ser uma princesa, ele queria uma pessoa da realeza para se casar com esse jovem príncipe. Porque a gente sabe que nem sempre quem fica com o príncipe é a princesa do reino. Às vezes quem fica com o príncipe é a plebeia, é aquela moça que vem de origem humilde, como por exemplo a Cinderela. Cinderela, ela não era princesa, e aí ela foi pro baile, né, e lá que ela conheceu o príncipe. Então, nesse caso, nesse conto especificamente, o príncipe precisava casar com uma princesa. Isso era um critério, era uma ordem do rei daquele castelo, daquele povoado, daquele reinado. Então, ele procurou, né, mas não achava nenhuma esposa interessante, nenhuma princesa em outros reinos para que ele pudesse se casar. Então, o que foi que aconteceu? Ele desistiu. Depois de um tempo, ele ficou triste, deprimido e desistiu de se casar. E o pai dele liberou, né? Porque também não queria que o filho casasse infeliz. E aí foi se passando os tempos, foi se passando o tempo, quando de repente começou uma tempestade muito forte lá no reino, né? E aí, quando ninguém imaginava, começaram a bater na porta, desesperadamente. Pá, 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 pá. Aquele castelo enorme, né? E aí o barulho da porta fez uma zoada muito grande. E aí a criada correu pra abrir a porta pra saber o que estava acontecendo. E aí, quando ela abriu a porta, ela se deparou com uma moça muito bonita, mas muito molhada, com a cara assim de nervosa, de preocupada, de medo. E aí ela implora: por favor, me deixe entrar, eu estou com muito medo. Isso já era para lá da meia-noite, já era de madrugada. E aí essa moça acabou entrando e foi conversar com a rainha. E a rainha, muito bondosa, lhe deu roupas para ela se trocar, para ela poder tomar um banho, se agasalhar, e perguntou para ela o que tinha acontecido. E aí essa moça começou a lhe contar. Contou que na verdade ela era uma princesa de um reino muito distante, porque o reino onde ela estava morando estava em guerra. Então, para ela não sofrer as consequências,
O rei e a rainha, que são pais dela, ordenou que ela fugisse do reino, para que nada de mal lhe acontecesse. E ela fugiu com alguns guardas, porém no meio do caminho, os guardas eles acabaram numa emboscada, eles acabaram morrendo. E essa princesa, essa moça ficou sozinha, até que começou a chover e ela acabou encontrando aquele castelo que estava ali. A rainha ouviu tudo atentamente, mas não acreditou muito nessa história não. Uma hora dessa, uma princesa batendo na porta, ela não acreditou. Achou que fosse uma moça mesmo, uma moça do povoado, mas que jamais ela fosse uma princesa de verdade. E aí, depois que ela tomou banho, ofereceram um pouco de canja para ela poder comer, né? Canja, sopa. E aí o príncipe acabou acordando e desceu e viu aquela moça tão bonita e eles começaram a conversar. Eles conversaram durante um bom tempo. E aí a rainha teve uma ideia. Eu vou já saber se eu descubro como é essa moça, já que eu descubro se essa moça realmente é uma princesa. E aí ordenou que os empregados do castelo colocassem sobre uma ervilha 7 colchões e que pedisse para a princesa dormir lá. Pois é, porque só uma princesa de verdade saberia que embaixo daqueles 7 colchões teria uma ervilha, que é bem pequenininha, né? Pois é, turminha, mas vocês acreditam que quando o príncipe estava terminando de conversar, ele já estava gamado nela, já estava apaixonadinho nela. Pois é. E aí ele foi dormir e ela também foi, né? Levaram no quarto onde ela ia dormir, descansar o resto da noite. E aí ela agradeceu muito, ficou muito feliz, teve muita gratidão no coração e foi se deitar. Quando ela foi se deitar, ela ficou lá no quarto, mas não dormiu nada. Ela não conseguia dormir direito. Ela se sentia muito incomodada. Virava para um lado, virava para o outro e alguma coisa tirava o sono dela. A incomodava demais. E aí, quando foi no outro dia, já assim, depois das 8 horas da manhã, mais ou menos, né? Ela deu um tempinho para ela poder se levantar, para ela poder sair do quarto. E aí ela foi tomar café, ela foi convidada para tomar o café da manhã junto com todos. Estava o rei, o príncipe, a rainha. E aí a rainha perguntou para ela como é que tinha sido o resto da madrugada, se ela tinha conseguido descansar, se ela tinha conseguido dormir bem. E aí no reconto que eu assisti, que eu conhecia, a princesa, para não desagradar a rainha, diz que tinha tido um bom descanso. Na verdade, ela ficou querendo dizer a verdade, mas acabou falando isso para agradar a rainha. E a rainha já ficou logo assim: eu sabia que ela não era princesa nada. Só que aí ela acabou: rainha, eu agradeço muito o que você fez por mim essa madrugada, essa noite, mas eu preciso lhe contar uma coisa. Foi muito desagradável, foi muito desconfortável. Eu não consegui pregar os olhos, eu não dormi nada. É muito ruim, os seus colchões, eu não sei o que é que tinha, algo me incomodava demais. E aí a rainha ficou super feliz, porque era isso que ela queria, era o objetivo. Se ela fosse uma princesa de verdade, ela iria perceber que tinha alguma coisa errada, que tinha algo incomodando. Ela perceberia aquela ervilha tão pequenininha embaixo dos 7 colchões. E aí ela confirmou para o príncipe que aquela moça tão linda que ele tinha se encantado era uma princesa. E a princesa, sem entender nada da felicidade da rainha, ficou muito contente também. E aí eles continuaram conversando durante dias. Depois o rei mandou soldados junto com ela para poder observar se estava tudo bem lá no reino dela. E já estava. E aí depois disso eles acabaram se casando e viveram felizes para sempre. Bom, isso que a tia contou para vocês foi o reconto que eu, quando pequena, assisti, conhecia. Então ele é mais ou menos parecido com o texto de vocês, não é isso, crianças? Então agora nós vamos responder
a análise do texto da próxima página, tá bom? Então, turminha, agora vamos de análise e reflexão do texto. E aí nós temos algumas perguntinhas que vamos responder juntos, tá bom? Eu sei que vocês já leram, então conforme a gente for fazendo, vocês vão dando um pause no vídeo para poder ir copiando corretamente as respostas, tá certo? Nós vamos aqui conversando, a tia Lila vai falando e aí a gente vai vendo direitinho, tá bom? Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual é o título do texto? Depois nós temos: quais são os personagens da história? Número 3, leiam aí para te ouvir, vamos lá. Muito bem, qual o nome do autor do conto? Em que ano esse conto foi publicado? Qual era o sonho do príncipe? 6, o príncipe, por não conseguir encontrar sua princesa, ficava. E como estava a noite em que a princesa chegou no castelo? Então agora se preparem que nós vamos para as respostas. Ah, peraí, vou dar 5 minutinhos para vocês. 5 não, vou dar 10 minutinhos. Dá um pause aqui nesse vídeo que aí já vem as correções, tá bom? Então, meus amores, vamos ver se vocês acertaram, tá certo? Então, qual o título do texto? A resposta é A Princesa e a Ervilha. E quais são os personagens da história, né? Os personagens são o príncipe, a princesa, a rainha, o rei. Caso se vocês tenham colocado a criada também, não tem problema, os empregados, tá? Mas se vocês tiverem colocado só esses 4, tá certo também. Número 3. Qual o nome do autor desse conto? Pois é, né, turminha? A tia foi pesquisar, sabe? Como falar corretamente o nome dele, desse dinamarquês. Mas eu ainda não consigo falar direitinho, tá bom? Mas nós vamos daqui pro final da aula sobre o gênero textual conto de fadas, talvez já consiga. Então vamos lá. O nome do autor é Hans Christian Andersen. Ai, meu Deus do céu. Bom, esse é o nome dele, né? E aí, em que ano ele foi publicado? O conto foi inicialmente publicado em 1835, tá bom? Só que lembra que a tia falou que outras pessoas vão fazendo recontos, vão criando novas versões para uma historinha? Então, quem criou esse conto dessa forma foi o Hans Christian, certo? Só que outras pessoas já fizeram outros textos baseados em cima desse conto, tá? 5. Qual era o sonho do príncipe? Gente, isso é muito fácil, né? O sonho dele era casar. Mas tinha que ser com uma princesa, né? Ele não queria uma plebeia, ele queria uma princesa. Uma princesa de sangue real ainda, só não pode ser azul, né? De sangue real. E, gente, como é que ele ficava? Ele ficava alegre e satisfeito? Ele ficava triste e desiludido? Pensativo e contente? Ou irritado e ansioso? Se você marcou a letrinha B, você marcou certo. Tchau. Tá bom? E 7. Como estava a noite em que a princesa chegou ao castelo? Gente, a noite estava chuvosa, não é verdade? Pois naquela noite desabou uma grande tempestade. Chovia com trovoadas, raios e relâmpagos. Pois é, isso daí não muda em nenhuma das histórias que eu conheço, dos outros recontos. Sempre quando eu vejo alguma historinha no YouTube, ou quando eu leio um reconto escrito por outro autor, sempre tá tendo isso. Na noite em que a princesa chega no castelo, é sobre essas condições de tempo. O tempo está dessa forma, a noite está chuvosa e é uma grande tempestade. É uma grande tempestade. E vamos para as próximas
Perguntinhas. 8. A rainha acreditava que a moça era uma princesa? E por quê? E aí, meus amores, quando a moça chegou, quando a princesa chegou dizendo que era princesa, a rainha acreditou nela? 9. O que a rainha fez para confirmar se a moça era realmente uma princesa? E 10. Represente com o desenho o final dessa história. No caso, o final da historinha do texto, tá bom? Vamos lá, vou dar uns minutinhos para vocês responderem e já já eu volto com a correção, tá bom? Muito bem, meus amores, então vamos lá. A resposta da número 8 é a seguinte: a rainha não acreditava que a moça era uma princesa, porque ela estava toda desarrumada, toda molhada da chuva. E aí a rainha ordenou que a sua criada empilhasse 20 colchões e colocasse sobre eles uma ervilha. Muito bem, a tia contou para vocês o reconto que eu conhecia, que era embaixo de 7 colchões. Mas na história, no conto de fadas do autor Hans Christian, né, pediu que fosse empilhado 20 colchões e colocasse embaixo uma ervilha, tá bom? Então, às vezes modifico algumas coisinhas de uma história para outra, de um conto para o outro, mas a ideia central é a mesma, tá certo? Então, meus amores, agora vocês vão representar o final da historinha que vocês leram, né, desse texto 4 do livro Apostila Seneca, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Gostei muito de ter contado para vocês o conto de fadas que eu conhecia na época, né, quando eu tinha 7, 8 anos, foi quando eu assistia muito a TV Cultura e passava essas historinhas, esses contos de fadas, e eu assisti. Então, quando eu vi essa proposta no livro de vocês, essa historinha no livro de vocês, eu fiquei muito contente e com muita vontade de contar para vocês, tá bom, turminha do segundo ano? Então, eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa análise do texto. E agora vamos para uma outra proposta, tá bom? A tia, amanhã, quarta-feira, dia 24 de março, vai fazer uma audiência de leitura, tá? Vai ser pelo Google Meet. Então, vocês já leram o texto ontem, tiveram que ler hoje novamente para poder responder essas atividades e vão continuar lendo com muita calma, atenção, porque amanhã a gente vai se encontrar pelo Google Meet para vocês poderem realizar a leitura com a tia Lila. Combinado? Então, um grande beijo e fiquem ligadinhos para as próximas aulas. Até mais!